muito bom dia. A partir de agora, Hora Geral, e nós estamos numa quarta-feira. Apesar do tempo, né, um pouco gripado, um pouco congestionado, né, nós vamos levar o Hora Geral, até porque não podemos deixar de trabalhar. Mas a gente reclama, acredito eu, demais, né? Mas não dá para entender essa queda da temperatura, né? Muitas pessoas, eu pelo menos conheço uma série de amigos que estão com resfriado, que estão congestionados, assim como eu. Mas vamos trabalhar, né? Importante é estar com o corpo hidratado, bem alimentado, e vamos enfrentar mais um dia com muita vontade, agradecendo a Deus acima de todas as coisas. E eu não tenho dúvidas que esta quarta-feira será uma quarta-feira especial. Dia 11 de junho, né? Ou seja, um dia apenas para o início da Copa do Mundo, uma grande expectativa por parte dos brasileiros e também dos turistas que estão aqui no nosso país com relação à Copa, que terá o seu início amanhã, dia 12. Hoje é comemorado o Dia da Marinha Brasileira e Dia do Educador Sanitário. Nós temos o site eustoucomvocê.com.br, muitas informações e o programa você pode rever através do site. Temos o e-mail que é horageral@eustoucomvocê.com.br. Se você quiser sugerir alguma pauta, algum assunto, você também pode se utilizar do e-mail. Ou o telefone 3041-6777. Esse é o telefone que você pode manter contato com a gente. No programa de hoje, estaremos falando de um tema importante, principalmente ligado à Copa, a grandes eventos, que é o tema segurança. O nosso amigo especialista em segurança, Davi Schmidt, daqui a pouquinho entra no estúdio e vai conversar com os nossos telespectadores. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira. Vamos lá. Folha de São Paulo aqui como destaque na manchete. Deixa eu ver a Folha de São Paulo. Dilma vai à TV, exalta a Copa e ataca pessimistas. Lógico, ninguém precisa explicar para mim o fato da Dilma usar a cadeia nacional de rádio e televisão é uma forma dela não correr o risco de ser vaiada, como ela foi em alguns eventos. E eu apenas estou relatando, né? Muitos dos brasileiros não se conformam com o gasto exagerado para a realização da Copa. E, lógico, o fato dessas obras, a maioria delas ainda estão por terminar as suas infraestruturas. Mas, mesmo assim, elas estarão prontas para receber os jogos da Copa. A Dilma exalta a Copa, porque nós temos um passado vitorioso em resultados de Copa do Mundo, que a presidente Dilma falou, e ataca os pessimistas, dizendo que os pessimistas já entram em campo perdendo. Olha, num país democrático como o nosso, onde nós temos a liberdade de expressão, lógico que em certos lugares nem existe essa liberdade, né? Mas nós podemos nos expressar, comentar, falar, né? E exaltar o nosso sentimento. Eu não tenho procuração para falar em nome dos brasileiros, mas é óbvio que nós queremos que o Brasil faça um bom futebol, apresente um bom futebol e conquiste o hexacampeonato. A meu ver, esse é um ponto. Agora, o que foi gasto? Quais são as prioridades? Por que não se teve um planejamento para que esse gasto excessivo com os estádios não deixasse a população indignada? Porque para outras ações existe dinheiro fácil. Para ações que nós julgamos importantes, um planejamento para a educação, projetos habitacionais, investimento na saúde. Parece que nesses setores é mais difícil chegar à verba. E se ela existe, não tem uma gestão a contento para poder atingir um grande número de pessoas. Essa é a discussão. Quando a gente vê, por exemplo, que alguns países, como por exemplo Cuba, que acaba recebendo um valor significativo de investimento no seu porto, e nós aqui do Porto de Santos ficamos a ver literalmente navios, né? Falta infraestrutura, o porto muitas vezes continua de costas para a cidade de Santos e a gente não vê uma atenção do governo federal para um porto importante como é o Porto de Santos, onde 33% do que entra e sai do Brasil, do país,
passa pelo Porto de Santos. Agora falam do aumento tímido do calado, né? Porque a empresa que fazia a dragagem terminou o contrato, levaram um tempo para contratar uma nova empresa. Ou seja, não tem preocupação. E é essa indignação que eu me coloco como cidadão, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, como jornalista, que levo há vários anos a informação aos nossos telespectadores. E é aí que nós temos que ter uma veia crítica com responsabilidade. Em nenhum momento eu critiquei, eu xinguei ou usei palavras de baixo calão para confrontar alguns dos nossos representantes. De forma alguma. Nós estamos num momento que eu julgo importante. E essa pergunta eu não quero responder agora, até porque não tenho resposta. O que acontecerá após a Copa? O que acontecerá após a Copa? Essa é a nossa discussão. Então, não quero ser aqui um apresentador pessimista. Eu quero ser um jornalista, um radialista que fala e mostra a verdade. Passar a mão na cabeça, elogiar. Se a pessoa, de repente, necessita disso, ela vai ter que merecer um elogio, né? E muitos, eu diria que na sua totalidade, dos homens públicos que chegam ao cargo hoje, eles não fazem mais do que a obrigação de estarem trabalhando em prol da população, porque é para eles que você precisa estar sempre demonstrando a sua atividade, representando, seja na Câmara Federal, estadual ou até na municipal. É aí, nesse debate, nesse fórum de ações, é que a população também tem que participar para perceber que políticas públicas estão sendo implementadas para o crescimento da população brasileira. E aí influi mais de 6 mil municípios que compõem o nosso país. Então, essa é a minha colocação com relação ao discurso ontem da presidente Dilma. E olha, eu vou ser sincero, até porque esse é meu estilo. Tem gente que não gosta, mas fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo. Eu assisti, acho que 3 minutos do discurso da presidente, com todo respeito à presidente Dilma. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas, ainda mais quando a gente percebe que tem um discurso elaborado, não é algo que se faz espontaneamente. Eu simplesmente, eu desliguei, eu coloquei uma musiquinha, estava ouvindo lá um Carole King, que eu gosto muito, estava ouvindo lá um MPB, que foi muito mais gostoso do que ouvir um discurso que, com toda sinceridade, não prospera em nada da realidade que nós estamos enfrentando no dia a dia. Parar por aqui. Eu acho que o telespectador deu para entender. Vamos continuar com as manchetes do Estado? Está aqui, ó. Apesar de dissidentes, PMDB aprova aliança com o PT. O que significa isso? O PMDB já oficializou o apoio para a reeleição da presidente Dilma. Peraí, Douglas, é todo mundo do PMDB? Não. Lógico que tem uma parcela do PMDB que não está apoiando. Por isso que a manchete fala muito bem que, apesar de dissidentes, apesar de alguns membros do PMDB não apoiarem, ou seja, o partido aprova aliança com o PT. Alckmin atribui demissões de 42 metroviários a vandalismo. Essa é a declaração do governador Geraldo Alckmin. E olha, o governador Geraldo Alckmin, eu julgo uma pessoa de muita responsabilidade. Você lembra quando estava baixando os índices lá na Cantareira, que o governador falou, não haverá necessidade de racionamento, não faltará água em São Paulo. Eu falei, que risco, porque quando a gente vê que a Cantareira, o reservatório está cada vez diminuindo e o governador fala que não vai ter racionamento e que não vai faltar água, a gente fica preocupado. É igual com relação aos metroviários. O governador foi enfático, não vai ter greve do metrô durante a Copa. Lógico, espero que o governador fale isso com responsabilidade e que os metroviários consigam, pelo menos, um bom entendimento daquilo que eles pretendem de um aumento salarial e as condições de trabalho. Lembrando aos nossos amigos do Hora Geral que o metrô de São Paulo seria um exemplo de metrô se comparado ao metrô de Londres, por exemplo, que é tudo pichado, sujo, né? Então, lógico, só que um bom serviço que é oferecido à população, eu destacaria 2 aspectos que o governo do Estado deve à população. Em primeiro lugar, o aumento das linhas. Existem poucas linhas do metrô em São Paulo e isso deveria ter sido ampliado para São Paulo. E, em segundo lugar, são as condições de trabalho desses metroviários
e o volume de funcionários do metrô que foi na Assembleia e que apostou na paralisação e que voltaram atrás no dia de ontem, mostra que eles estão unidos. Vamos continuar com as manchetes? Deixa eu ver aqui o Estadão, olha lá. Olha o Neymar. Olha lá, carioca, o Neymar. Tá de gorro, tá de jaleco, estava frio, mas mesmo assim eles estavam treinando, né? Seleção treina contra a retranca. Dilma cai para 38%, Campos e Aécio sobem, aponta o Ibope. É mais uma pesquisa do Ibope. A última pesquisa foi do Datafolha, que mostrou também um crescimento tímido de Aécio e Campos e uma queda da atual presidente Dilma. Deixa eu ver outra parte aqui do estado de São Paulo. Vamos lá. Olha lá, presidente vai à TV e ataca pessimismo. Vocês são pessimistas. Está pensando o quê? Está tudo certo no Brasil, tudo funcionando muito bem, não temos problemas nos aeroportos, não temos problemas na infraestrutura, não temos problemas na segurança. Você é pessimista, Anderson. Você também, carioca. Você também, Luciano. E acho que eu também sou pessimista. Quer dizer, essa não é a realidade. Volto a repetir. Vamos torcer para que dê tudo certo e eu possa vir aqui ao Hora Geral e falar assim, olha, de fato a presidente tinha razão. Está tudo certo, tudo funcionando muito bem e nós fomos exagerados ao comentar o que nos espera com relação a essa Copa que se inicia no dia de amanhã. Vamos aqui aos jornais locais. Jornal A Tribuna traz como destaque escolhidos os novos garota e garoto AT. Confirmado o primeiro caso da doença rara, a vítima é um militar. A preocupação dessa doença rara está na reportagem de A Tribuna. O doutor médico infecciologista Marcos Caseiro diz que esse rapaz que está com essa doença rara, ele veio do Haiti e a preocupação é que, de repente, algum mosquito da dengue ou um mosquito da dengue vá picar esse rapaz que está infectado. É uma espécie de uma febre que tem um nome complicado, é uma febre chikungunya. Ele também é um vírus transmitido pelo mosquito da dengue. E já tem um caso registrado de um militar, segundo o Batalhão de Infantaria Leve, o BIL, aqui de São Vicente. E o doutor Marcos Caseiro falou que a preocupação é, vamos supor, que o mosquito pique esse militar e depois o mosquito passe a picar outras pessoas. E aí sim haveria uma proliferação desse tipo de doença. Só para que você tenha uma ideia, essa febre, pode colocar o nome de novo para mim no TP, só para eu ler direito? Essa febre, ela tem os mesmos sintomas da dengue. Só que o corpo fica dolorido por cerca de 6 meses. É a febre chikungunya, né, que é um vírus que pode também ser transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue. E isso causa uma preocupação. Eu espero que as secretarias de saúde possam estarem unidas para levar esse tipo de informação à população. Ah, Douglas, o caso é em São Vicente. Eu sei. Mas nós somos uma região metropolitana e quero uma prova disso, que nem questão de ser metropolitana, este militar, ele veio agora no último dia 5 do Haiti e a informação que nós temos, segundo a reportagem, é que parece que ele já veio infectado do Haiti, né? Então essa é a preocupação de não se proliferar com esse tipo de doença que tem o mesmo sintoma da dengue, volto a repetir, mas a pessoa fica por muito mais tempo com o corpo dolorido. Deixa eu ver aqui no Jornal Tribuna. Vereadores de Guarujá aprovam o fim de radar móvel. Agora o projeto será enviado para a sanção da prefeita. Excelente alternativa, resolução da Câmara do Guarujá. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que fala e dirige ao celular, tem gente que para em fila dupla, tem gente que para em faixa de segurança, tem gente que não sabe dirigir e tem habilitação, e tem mal educado e mal educada também. Por exemplo, eu já vi de tudo. Agora, os radares, eu não consigo ver outra alternativa a não ser coibir em alguns momentos a velocidade e arrecadar com isso. Eu não vejo o retorno daquilo que é recebido com a arrecadação das multas em campanhas, em investimento de orientação para o trânsito. É verdade, eu não vejo, né? Eu não vejo. E olha que foi arrecadado no ano passado um valor significativo de multas, né? E segundo o Código Nacional de Trânsito, se não me engano, acho que 20% ou 30% daquilo que é arrecadado em multas deveria ser revertido em campanhas do trânsito para tentar diminuir os acidentes.
O que eu fico chateado, apesar de que eles estão em estado de greve, os agentes da CET, e deixa eu falar claro, que tem gente que não entende. Eu não estou falando de todos os agentes da CET, eu estou falando de alguns. Não são todos, alguns. Eles ficam sempre assim. Faz de conta que aqui é um poste. Pode abrir aqui, Luciano. Faz de conta que é um poste. Faz de conta que isso aqui é um poste. Eles ficam assim ali, ó. Ou seja, para que serve um agente de trânsito? Para ele ficar atrás da moita ou atrás do poste, só pegando o número da placa para multar? Ou de repente orientar, ô senhor, minutinho, não pode parar aqui, meu amigo, por favor, isso está atrapalhando o trânsito. Ah, vou tirar, tá bom, muito obrigado, bom dia para o senhor. Vamos lá, ou seja, orientar. Eu vejo assim o agente. O agente não é para punir. E às vezes, inocentemente pelo trânsito, você acaba falando, oh, nem percebi, para aqui, desculpa, eu não vi a placa. É natural a orientação. Então, o fato do radar móvel ter sido praticamente abolido na cidade do Guarujá ainda depende da assinatura da sanção da prefeita Maria Antonieta. Parabéns à Câmara do Guarujá por essa atitude. Olha, e não é só tirar o radar móvel, que sejam oferecidas campanhas para orientar os motoristas. Não precisaria, né? Porque a gente passa pela uma autoescola antes de tirar a habilitação, não é, bonitão? Né? A gente passa para poder ter a habilitação. Será que se esquece quando sai da escola? Quando sai da autoescola, as placas de trânsito, a sinalização e o respeito aos índices de velocidade? Deixa eu ver aqui outra parte. A gente da CET param hoje, essa informação. Dilma tem 38, a S22 mostra Ibope. Calado em trecho do Porto é ampliado. Está ali a seleção brasileira, já estão se preparando para a abertura amanhã. Diário do Litoral traz como destaque a seguinte manchete. Cadê o DL? Cadê o Diário do Litoral? Ali, ó. Câmara vai pressionar por reposição. São as perdas nas aposentadorias. O objetivo da pressão sobre o governo é para que o projeto parado há 6 anos seja votado em 2014. São alguns sindicalistas que estão discutindo essa reposição. Aí eu estou vendo ali o fundo Herbert Passos, outros sindicalistas, né, envolvidos, o Marquito, dos urbanitários, enfim, são os aposentados pressionando o governo. Marcelo Correia deve assumir a presidência, será a Câmara de São Vicente. Salário de Guarujá pode ser de 2.200, é o Conselho Tutelar, e essa é uma briga também para que seja aumentado o salário do Conselheiro Tutelar. Projeto para fiscalizar ONGs é vetado, isso é na Câmara do Guarujá. Deixa eu ver aqui outra parte do Diário do Litoral. Costa Rica chega cheia de vontade. Olha o Filipão Neymar. O Brasil já está em São Paulo para a estreia da Copa. Funcionários da CET de Santos confirmam greve e param os trabalhos por 24 horas hoje. Fique imaginando como vai ser o dia de amanhã. Não é só em São Paulo, praticamente está pipocando em todo o nosso país. Mas vamos continuar com o nosso Hora Geral? Tem mais manchetes ou não? Tem mais? Só essas? Deixa eu ver. O nosso logo. Deixa eu ver se tem mais jornais. Não, só esse. Essas foram as principais manchetes dos jornais. E em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Sabe o que me preocupa também? Na manhã de ontem, o ônibus da aviação Piracicabana foi incendiado em Praia Grande, próximo à curva do S. O motorista foi abordado por volta das 6h30 da manhã, quando passava próximo ao centro de detenção provisória da cidade. Ele foi obrigado a descer do veículo. Ninguém ficou ferido. No momento, a população e os comerciantes da cidade de Praia Grande vivem em clima de medo e apreensão. Após a morte de um traficante na semana passada, comerciantes da Vila Mirim, Ocean, Jardim Lote e Jardim Anhanguera obedeceram ao toque de recolher e fecharam o comércio mais cedo durante o fim de semana. O clima na cidade ainda é tenso. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi intensificado nos bairros. Fala o seguinte, prefeito Mourão, pede um pouco do efetivo que está colocado à disposição para as seleções, tira um pouquinho ali, um pouquinho lá e manda para a Praia Grande. Porque eu sei, prefeito Mourão, o quanto que o senhor tenta aumentar o efetivo e policiamento na cidade de Praia Grande e encontra dificuldades. E olha que o prefeito Mourão é do mesmo partido do governador. A gente pensa que seria mais fácil, né? Nem sempre. Hoje, às 10 horas, o presidente da OAB, o meu amigo doutor Rodrigo Julião, e o advogado membro do Conselho Penitenciário do Governo do Estado de São Paulo, Matheus Guimarães Cury, irão visitar o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Douglas, por que essa visita? Bom, o objetivo é analisar as condições em que se encontram os detentos após uma reclamação recebida pela OAB, alegando que os presos estavam sem cobertores e as celas cheias de água.
Bom, vamos ver o resultado dessa visita. E o trânsito? Como que está o trânsito nesta manhã de quarta-feira? Vamos lá, agora! Sistema Anchieta Imigrantes e o tradicional esquema 5x5. Pela Anchieta, sentido São Paulo, há tráfego lento no quilômetro 13 ao 10. A lentidão, lógico, é excesso de veículos. O trânsito flui normalmente na Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega. Balsa Santos Guarujá, só isso? 2 embarcações? Ah, já entendi. A visibilidade está comprometida por causa da nebulosidade, informa aqui o Departamento de Jornalismo do Hora Geral. Obrigado. Santos Guarujá, 1 embarcação e o tempo está chuvoso. São Sebastião e Ilhabela, 3 embarcações, a visibilidade também é comprometida por causa da chuva. Rodízio, hoje, placas finais 5 e 6 não podem circular no centro expandido. E o tempo? Como será o tempo nesta quarta-feira? Saberemos agora. A previsão para esta quarta-feira na Baixada é de tempo nublado com possíveis aberturas de sol à tarde. Seria bom, vamos torcer, né? Segundo o Instituto Clima Tempo, poderá garoar de manhã e à noite. A previsão para amanhã é de sol. Em Santos, termômetros marcam a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com meu amigo Davi Schmidt. O Davi Schmidt, que é o presidente da empresa Schmidt Segurança e Serviços. Ele é muito conhecido, o Davi, em Diadema, em São Paulo. A empresa dele, já esteve aqui o Davi, tem mais de 30 anos, fala de um tema importante que é segurança. A segurança nossa, a segurança patrimonial e, por que não, segurança pessoal. E a lógica, além de algumas perguntas, pelo 3041-6777. Davi Schmidt está na recepção da Santa Cecília TV, tomando um cafezinho e já ele entra no estúdio e conversa com os nossos amigos do Hora Geral. Eu volto já depois do intervalo. É muito rápido.